Vocês estão bem? Amém. Ok, irmãos, então abram suas Bíblias no livro ou na carta, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. Vamos ler 3 versículos. O versículo 15, 16 e 17 de 1 João. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meus irmãos, para quem estuda a palavra de Deus, para quem lê com bem afinco a palavra de Deus, um dos maiores desafios para cada uma dessas pessoas, irmãos e irmãs que fazem isso, um dos maiores desafios de quem estuda a Bíblia é de conciliar textos que parecem ser contraditórios na Bíblia. Textos onde se fala uma coisa aqui e parece que mais na frente ou mais atrás falar outra que parece ter um sentido contrário. E um belo exemplo disso é olhar a 2 citações do apóstolo João. Uma, essa que nós vamos meditar nela, 1 João capítulo 2, versículo 15, e João 3:16. João 3:16, se vocês souberem, digam comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não vamos, naturalmente, enfatizar João 3:16 no sentido desse tamanho, da profundidade do amor de Deus. Mas o que eu quero enfatizar é exatamente isso. João 3:16 diz assim: porque Deus amou o quê? O mundo. E João, ou 1 João 2:15 diz uma ordem de Deus para nós: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que o seu Filho pudesse salvar aqueles que creem. E por que o próprio apóstolo João, naturalmente, a própria palavra de Deus nos diz: não ameis o mundo. Vamos pensar sobre isso. Seria mais ou menos assim, talvez, se a gente olhasse esse versículo sem olhar alguns detalhes dele, tanto esse como o que eu citei anteriormente. Nós poderíamos usar aquele refrão de algumas pessoas que dizem: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Deus amou o mundo, mas nos instrui a não amá-lo. E o mesmo escritor que escreveu João 3:16 é o mesmo escritor que escreve 1 João 2:15. Vamos meditar, meus irmãos, o nosso relacionamento, ou como o cristão deve se relacionar com esse mundo. Voltando para João 2, 1 João 2, versículo 15 ao 17. Quero ressaltar pelo menos 3 pontos importantes para a gente fazer esse contraste entre 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16 e 17, com o Evangelho de João 3:16. Mas o primeiro ponto que eu quero realçar, na verdade, são 2 observações importantes. Primeiramente, o que é o mundo? Algumas pessoas tentando, quando eu digo pessoas, estudiosos, pessoas que se dedicam, debruçam sobre a Bíblia, que tentam explicar esses 2 versículos citados. Eles dizem que o mundo lá no Evangelho de João 3:16 é um, e esse mundo aqui é outro. Embora que a palavra no original seja a mesma, mas a palavra cosmo tem, segundo eles, alguns significados. Mas quando a gente olha o texto ou o contexto, parece-me que não faz muito sentido usar essa nuance de diferença entre os conceitos no original das palavras. Que é o mundo. Estava pesquisando um pouquinho sobre essa questão, que é o mundo, numa visão bíblica.
E achei um conceito bem interessante do pastor John MacArthur, que ele diz assim, falando sobre o mundo: não é uma referência ao mundo físico e material, ou seja, o universo e tudo que nele, existe, mas ao sistema espiritual invisível do mal dominado por Satanás e tudo que ele oferece em oposição a Deus, a sua palavra e ao Senhor. Então, segundo John MacArthur, quando Deus aqui nos fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se refere a esse sistema espiritual invisível do mal dominado por Satanás e tudo que ele oferece em oposição a Deus e a sua palavra e ao seu povo. Mas como nós explicaríamos João 3,16? Porque Deus amou o mundo, esse mesmo mundo. Porque, observe que o versículo 16 do capítulo 2 de 1 João diz que tudo o que há no mundo, agora preste atenção, não ameis o mundo, agora tudo o que há nesse mundo, e aí dá 3 características de coisas ou por onde o pecado entra na nossa vida. Primeiro, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Carne, o que eu tenho, que você tem, e naturalmente quando a Bíblia fala de carne tem muito a ver com a natureza caída do ser humano, essa tendência pecaminosa que há dentro de cada ser humano descendente de Adão e Eva. Mas carne, olho e orgulho, quem tem? Pergunta difícil. No sentido, para ter a capacidade de pecar. Carne, olho e orgulho. É o ser humano. Esse mundo invisível espiritual, segundo o pastor John MacArthur, ele se materializa na oposição que os seres humanos têm a Deus. Então não faz muito sentido diferenciarmos o mundo no sentido de dizer que esse sistema invisível, diferenciá-lo, distingui-lo dos seres humanos de uma maneira geral. Vocês vão ver daqui a pouco. Olhando para o verso 16, parece que tudo tem a ver com as pessoas. Os olhos, a carne, o orgulho, tem muito a ver com as pessoas. Uma segunda observação é como um cristão pode amar o mundo. O Evangelho de João fala muito sobre esse conceito mundo. Eu coloquei aqui 4 detalhes que a Bíblia fala sobre o mundo em relação a nós ou a Deus. O primeiro deles, Jesus fala que o príncipe deste mundo é Satanás. Então lembra, como é que pode um cristão poder amar o mundo? Que em primeiro lugar, o príncipe dele é Satanás. João 12:31, Jesus diz isso. O príncipe deste mundo já está julgado. O segundo detalhe importante é que também Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 a 20, que esse mesmo mundo que ele nos ordena não amá-lo, esse mundo nos odeia. Jesus diz isso no seu Evangelho, capítulo 15, verso 18. O mundo odeia vocês porque vocês não são do mundo. E eu não quis colocar inúmeras características, mas o mundo odeia a gente nesse contexto de João, capítulo 15, verso 18 ao 20. Nós não fazemos parte deste mundo porque Jesus tirou a gente deste mundo. Esse mundo é antagônico a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Como é que pode o ser humano, no sentido espiritual, ou seja, de um crente, será que pode, tem como um crente amar o mundo? Terceiro,
O mundo ama as trevas. Evangelho de João 3,19, depois que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. No verso 19 diz que a luz veio ao mundo, falando de Jesus, e o mundo preferiu, amou as trevas e rejeitou a luz. Esse texto eu gostaria de ler, que é a quarta característica. O mundo ama as trevas, essa terceira. E a quarta, eu queria ler Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perceba que sempre, quando se refere a esse mundo, entra embutido, incluído nele, a natureza humana pecaminosa. Perceba aqui no versículo 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, ou seja, todas as pessoas que ainda não experimentaram o Evangelho, não provaram o Evangelho. Mas a questão aqui é que, como é que nós podemos amar o mundo, se o mundo, segundo esse texto de Efésios, o mundo e o seu príncipe nos escravizaram no passado? É isso que Efésios 1, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 1 ao 3 nos diz. Nós éramos escravos deste mundo e do seu príncipe Satanás. Não tenho tempo de discorrer mais sobre, mas como é que nós podemos amar o mundo? Se o príncipe deste mundo é Satanás, se o mundo nos odeia, é antagônico ao Senhor e naturalmente a nós, se o mundo ama as trevas e rejeita a luz, e se o mundo e o seu príncipe no passado, antes de recebermos Cristo ou de termos vida, se esse mundo escravizava, dominava a cada ser humano não regenerado. Eu quero voltar ao conceito do pastor John MacArthur, que de uma certa forma esse sistema espiritual maligno, orquestrado por Satanás, ele é colocado em prática pelos seres humanos. Poderia dar N exemplos dele, mas a nível de exemplo, um exemplo pelo menos, eu quero citar um ponto de vista que hoje eu, não vou dizer que eu tenho, mas que eu tenho pensado sobre. O crente e a política. Inclusive até agora mesmo comprei um livro de um teólogo bem conceituado sobre esse tema. Porque quando eu olho para passagens como Daniel, ou o livro de Daniel, eu tenho pensado seriamente sobre se é possível o crente ser, ou exercer, uma influência muito forte na política, se é saudável para o crente, porque quando nós olhamos lá para o sistema mundial, político, econômico do mundo, quem é que domina? Satanás. Lembra de uma oração que Daniel faz, que ele ora, e Deus manda o anjo, se não me engano, Gabriel, é Miguel, e ele passa 3 semanas, porque o príncipe da Pérsia impediu que, ou lutava contra o anjo, para que a resposta não chegasse para o profeta Daniel. Então, o ponto é que esse mundo invisível, espiritual, que faz com que os seres humanos sejam o que são, inimigos de Deus, e naturalmente elabora o sistema de valores cada vez mais fortes para se opor a Deus e a sua palavra. Ainda ontem, o presidente da República,
em um discurso, ou um dos seus discursos, falou algumas coisas sobre as mulheres. E o Jornal Nacional fez uma pausa para falar de que tinha sido muito mal visto aquele discurso. E mostrou algumas partes do discurso do Michel Temer. E eu fiquei assim, ó. E eu fiz o seguinte comentário: esse mundo cada vez está mais doido. Michel Temer falou da importância da mulher como mãe, como dona de casa. Isso pegou mal. E quando nós falamos de mundo, a gente precisa entender o que é isso. Porque cada vez mais, se nós vivemos os últimos dias da nossa era, cada vez mais essa oposição anti-Deus vai se tornar cada vez mais evidente. E a gente precisa, como cristão, saber quem mais me influencia. É o mundo? Os conceitos, esses valores, ou os conceitos da palavra de Deus? Quando eu meditava sobre esse ponto, eu lembrei de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, quando o apóstolo nos diz: mas não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai a vossa mente pela renovação da nossa mente, transformai a nossa mente pela renovação dela, por meio da palavra de Deus. Então, esse mundo, irmãos, seja ele esse sistema invisível que se manifesta de uma maneira visível por meio dos seres humanos, há uma ordem clara que nós não devemos amá-lo. O segundo ponto é que nós temos aqui 3 motivos pelos quais nós não devemos amar este mundo. O motivo número 1, versículo 15: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não vou ser repetitivo quando o apóstolo faz essa afirmação. Se uma pessoa ama esse sistema, esse mundo, o amor de Deus não está nele. Você consegue conceber a gravidade dessa afirmação do apóstolo João? Quando ele diz que o amor do Pai não está nele, o apóstolo João está dizendo, e isso aponta para alguém que nunca nasceu de novo. Se é uma pessoa na igreja que os seus conceitos, ou que de alguma maneira ela ama esse mundo, esse sistema, esses valores, é um slide dessa pessoa para nos mostrar que ela não nasceu de novo. O apóstolo João diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele ou nela. Não tem meio termo. Não pode alguém que agora tem a mente de Cristo e sabe que esse mundo é antagônico a Deus, ama as trevas, se opõe a Jesus Cristo, não há como amar esse mundo dizendo-se que ama a Deus. Então, se alguém ama esse mundo, o amor de Deus não está nele, essa pessoa não nasceu de novo, conforme Tiago 4 e 7. Se alguém ama este mundo, ele se constitui inimigo de Deus. E lembra que, segundo Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz que depois que nós fomos reconciliados com Cristo, nós não somos mais inimigos de Deus. Se alguém se torna, ou se alguém é amigo do mundo, ele continua sendo inimigo de Deus. Segundo motivo, versículo 16, porque tudo que há no mundo. E aí você pode pensar assim, eu quero olhar essas 3 definições de que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, como uma maneira genérica de falar sobre o pecado. Sendo a carne a natureza caída, ou essa tendência pecaminosa que cada ser humano tem, é por meio dos olhos que esse pecado entra. Lembra de Eva lá no Jardim do Éden? Ela vendo o fruto, o orgulho,
a soberba da vida. Então, o segundo motivo é porque tudo que há nesse mundo que nos faz pecar e naturalmente desobedecer a Deus é o segundo motivo. E o terceiro, irmãos, motivo, verso 17. Ora, nós não devemos amar esse mundo porque esse mundo vai passar, bem como essas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo, irmãos, vai passar. Você vai dizer, pastor, está óbvio, está dizendo aí, sim. Mas isso aponta para 3 direções, pelo menos. A primeira delas, esse mundo vai passar pelo juízo de Deus. Esse mundo vai ser julgado por Deus, é isso que o apóstolo João está nos dizendo nas entrelinhas. Ora, o mundo passa. Esse mundo vai ser julgado por Deus. Esse mundo vai ser condenado por Deus. Lembra de João, Evangelho 3,18. Aquele que crê no Filho tem a vida. O que não crê já está condenado. Então, Deus vai julgar esse mundo. Vai ser o juiz desse mundo. E cada uma das pessoas, sistemas, sejam eles espirituais, materiais, que se opõem a Deus, vai ser julgado por Deus, vai ser condenado por Deus. Quando nós olhamos o final do livro de Apocalipse, a gente percebe Satanás, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia e todos os seus adoradores sendo lançados no lugar chamado Lago do Fogo. O segundo sentido que esse versículo nos aponta é que esse mundo vai passar. E aí novamente volto a pensar sobre não amar o mundo. Como é uma coisa muito se refere ao todo. O livro de Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala a partir do versículo 18, que toda a criação geme e suporta angústia esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. E olhando para Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou e que Deus amaldiçoou o homem e a terra, isso implica, meus irmãos, que com a entrada do pecado na atmosfera humana, toda a criação de Deus, toda ela foi amaldiçoada por Deus. Toda ela, segundo o apóstolo Paulo, geme e suporta angústias. Deus vai criar, meus irmãos, novamente, quando esse mundo passar, Deus vai criar novos céus e nova terra. Para tudo ser novo de fato. E em terceiro lugar, versículo 17 aponta para a glorificação. O mundo passa como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Embora, irmãos, como diz a Bíblia, e os ensinamentos do apóstolo Paulo, do próprio Cristo, do apóstolo João, Pedro, o crente, o cristão, ainda possui uma natureza pecaminosa. Para a gente não se estender, vamos pensar somente a nível de exemplo, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, quando fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Vai ficar bem claro, duas naturezas. Naturalmente, na natureza carnal, ou essa carne, persiste nela, num cristão, a concupiscência, os desejos pecaminosos. E aqui o apóstolo João diz que isso vai passar. Vai passar quando? Quando nós recebermos um corpo glorificado. E aqui nós temos uma promessa de que vai passar. Isso significa que nós vamos receber esse corpo glorificado. Esse corpo que não mais será vulnerável à concupiscência da carne, nem dos olhos, nem à cobiça ou à soberba da vida. Isso significa, meus irmãos, se hoje, se ontem, se agora, você e eu estamos sendo tentados,
um dia não seremos mais. Se ontem e hoje o pecado nos derrubou, é possível que no futuro próximo ele não nos derrubará mais. Porque um dia teremos uma natureza ou um corpo glorificado conforme a imagem de Cristo. Não temos que amar o mundo porque esse mundo vai passar. Tudo aquilo que tem de pecado e que nos faz pecar vai passar. Mas aquelas pessoas que amam a Deus e que fazem a sua vontade vão viver eternamente. Você pode dizer um amém? Mas quero voltar à questão inicial de como Deus ama o mundo e nos ordena a não amar. Quero ler uma citação de um estudioso, escritor bíblico, o Carson. Página, deixa eu só me localizar aqui, 84. Quando ele faz pelo menos 4 reflexões sobre esse pensamento. Por que Deus amou o mundo e ama o mundo e nos ordena a não amar este mundo? Então olha o que ele diz. O amor de Deus pelo mundo é louvável, porque ele se manifesta em um extraordinário sacrifício próprio. O nosso amor pelo mundo é repulsivo, pois deseja ardentemente participar do mal que há no mundo. Conseguiu entender? A primeira reflexão é que o amor de Deus pelo mundo é louvável, porque manifesta um extraordinário sacrifício próprio. Fiquei tentando entender o que significa isso. Aí voltei a pensar em João 3,16. Você vai entender. Que sacrifício é esse? Porque Deus amou de qual maneira? Que deu quem? O seu filho. O sacrifício próprio de entregar o seu filho. Não é um filho, o seu único filho para alcançar este mundo. O nosso amor pelo mundo é repulsivo, pois infelizmente desejamos ardentemente participar do mal que há nele. A segunda reflexão, segundo ele, o autor diz: o amor de Deus pelo mundo é digno de louvor porque leva o evangelho transformador a este. O nosso amor pelo mundo é horrendo porque procuramos nos conformar ao sistema pecaminoso do mundo. Pensando nessa forma aqui, do amor de Deus se manifestar pelo mundo, nesse sentido, todos nós deveríamos também amar o mundo. Lembra que o último mandamento de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, o amor de Deus pelo mundo também é louvável porque ele quer levar e vai levar o Evangelho a este mundo caído. O nosso amor pelo mundo não pode ter coexistência, porque nosso amor pelo mundo é a gente se procurando se conformar a esse mundo, e a Bíblia diz: não vos conformeis com este século. O amor de Deus pelo mundo faz com que o amor de Deus pelo mundo faz com que alguns indivíduos sejam tirados dele e ingressem na comunhão dos seguidores de Cristo. O nosso amor pelo mundo é repugnante porque desejamos ser absorvidos pelo seu sistema. O amor de Deus pelo mundo, irmãos, e essa frase aqui do Cássio, eu lembrei de Colossenses 1:13. Se vocês lembrarem, digam comigo. Quem começa aí? Colossenses 1:13. Que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, no caso nem Jesus, desculpa, o próprio Pai, Deus Pai. E aqui é isso que o Cássio está dizendo. O amor de Deus pelo mundo faz com que alguns indivíduos sejam tirados dele e ingressem na comunhão dos seguidores de Cristo. O nosso amor pelo mundo é repugnante porque desejamos ser absorvidos por esse sistema. Meus irmãos, não há como eu e você
termos e vivermos no sentido namorando esse mundo sem se contaminar com ele. Não há como, não há como e não há como. Para a gente concluir, acho que dá um belo exemplo, um contraste, ou uma maneira de você entender melhor 1 João 2, 15 a 17. Não amar o mundo, as coisas que há no mundo, porque tudo que tem no mundo vai passar. Pensar no Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado é o homem que não anda, que não se assenta e que não se detém nos caminhos dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Era isso que tínhamos para hoje à noite. Espero que você tenha aprendido, absolvido, e que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos guarde deste mundo. A oração sacerdotal de Cristo diz isso, né? Pai, eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os guarde deste mundo. Que assim Deus faça também com cada um de nós.